Olá, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de animação 3D. Então, nessa visão geral que nós estamos tendo de animação tridimensional, nós estamos falando, na verdade, nas últimas aulas sobre produção. Então, recapitulando aqui, a primeira coisa que nós vimos foi Story Reel, onde você tem simplesmente os quadros do storyboard colocados numa linha de tempo. Depois a gente fez o Animatic 2D, onde você tinha os personagens com um pouco mais de movimento, já tentando trabalhar os quadros-chave, ver se casava direitinho. Às vezes a gente consegue criar mais elementos aqui. Tem razão, mas... Depois a gente viu uma outra fase, uma fase de Animatic mais voltada exatamente para a blocagem, ou seja, a blocagem em si e depois a interpolação. A gente inclusive salvou aqui por cima, que é uma das formas, especialmente para projetos pequenos, de você simplesmente ir alimentando a timeline. Então você, a partir desse momento, sempre que você gera um novo vídeo, o teu vídeo vai sendo reeditado automaticamente. Não, presidente. A gente sabe que ele é honesto. Então o que acontece? A gente vai fazer agora para finalizar basicamente a animação. A gente pode fazer uma revisão geral, a gente pode fazer um refinamento, isso é muito importante. Mas assim, tecnicamente o que vai diferir agora é exatamente a fase que a gente chama de montagem de animação, a gente vai chamar aqui de NLA, ou seja, Non-Linear Animation Editor, que nós vimos nas últimas aulas. Então, nas videoaulas a gente tem uma aula sobre Lip Sync e a gente tem uma aula sobre NLA. Então, a gente não vai fazer o Lip Sync, mas vai fazer o NLA, dando algumas dicas exatamente de como vai se encaixar isso dentro da produção. Então eu vou, por exemplo, para uma das primeiras sequências que a gente animou, só voltando aqui para o Animatic, que é exatamente a... Continuo confuso, tio. S2P1. É a sequência 2 porque a primeira sequência normalmente é de estabelecimento. A gente vai falar sobre edição também depois. Nós voltamos para cá, que é exatamente essa sequência aqui que a gente animou, fez a interpolação numa das últimas videoaulas. Continuo confuso, tio. Eu tirei aqui o cenário, tirei o Gilson. Aqui você pode colocar com iluminação, é só o básico mesmo, inclusive fica até interessante assim, pode ser. Mas a ideia é trabalhar exatamente a montagem da animação como um todo. Então, já falei também sobre importar e exportar animações, como é que você pega, gera bibliotecas. Então, eu vou, inicialmente, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para o Non-Linear Animation, que é o chamado NLA. Quando a gente chega aqui, tem essa animação que estava lá no Dope Sheet. Então, eu vou clicar aqui para descer essa animação. Então eu já tenho a animação aqui. Continuo confuso. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas a diferença que faz é colocar aquilo que precisa para concluir a nossa animação. A primeira coisa que eu vou colocar é Blink. Eu vou botar o personagem para piscar e eu posso, se eu tiver essa animação de piscar, Continuo confuso. Vou até colocar aqui para Confuso. Continuo confuso, tio. Esse blink inclusive pode ser um pouco mais rápido, posso colocar mais para cá, eu clico e arrasto. Continuo confuso, tio. Continuo confuso. Esse confuso, ele pode ser, eu vou colocar um outro de blink aqui. Um blink mais, com tempo até mais normal. Confuso, tio. Continuo confuso, tio. Continuo confuso, tio. Já dá uma certa vida, né? Bom, e basicamente, para concluir, eu estou falando de forma rápida porque a gente já viu NLA. Então é uma questão de você saber juntar os pontinhos. Shift A, tem o Lip Sync, cai o Lip Sync, S2P1, que é exatamente, salvei com esse nome, que é a sequência que a gente está trabalhando no plano. Continuo confuso, tio. Pronto, já fez toda a diferença. E para concluir esse primeiro plano, a gente vai fazer o que? Bom, é interessante de vez em quando a gente fazer um Viewport Render Animation da forma mais simples, porque a gente consegue visualizar se está tudo ok, se não tem algum Continuo erro. Confuso, tio. Se eu já estiver satisfeito, então eu posso voltar aqui com o cenário já está aqui, coloco o Gilson, coloco isso aqui já,
poderia até renderizar assim e depois trabalhar na finalização da iluminação, etc. Ok? Mas já está seguindo mais ou menos esse padrão, né? É uma espécie de estudo que eu estou fazendo. Então eu vou deixar assim. Ou eu faço assim mesmo, é mais para a gente sentir a animação lá. Viewport Render Animation. Muito bem, vamos ver como é que fica. Continuo confuso, tio. Muito bem, a gente já deve ter ouvido isso várias vezes. Então, aqui também é interessante você clicar nesse ícone aqui, que nesse ícone eu vejo somente as que estiverem selecionadas. Ok? Então quando a gente volta lá para nossa edição de Animatic, eu já tenho começando a formar o meu filme. Continuo confuso, tio. Como incriminar? E o segundo plano é esse. Vou fazer agora rapidinho exatamente a mesma coisa com o segundo plano. Cadê o lip sync? É porque esse ficou em cima desse. No lip sync, e eu vou fazer uma troca aqui. Como incriminar o preto? Ok, então agora funcionou. Porque se eu quiser mudar isso aqui, eu teco Tab, vou no Dope Sheet, Action Editor, e aí eu vou e posso editar essa animação. Veja que nenhum outro Bonnie tem animação, porque a animação desse aqui, do Bonnie que está aqui, vai sobrepor as outras animações aqui no NLA. Então, vou teclar Tab novamente para sair do modo de edição. Uma vez que eu estou no modo de edição, a gente sabe que ele é um... algumas vezes ele só coloca daqui, se tiver muitas ele vai dar algum conflito, então vamos trabalhar no modo normal. Vamos encontrar. Vamos trabalhar no modo normal. Como incriminar o presidente? A gente sabe que ele é honesto. E para concluir, como incriminar o presidente? A gente sabe que ele é honesto. Não vamos encontrar provas do que não aconteceu. Como incriminar? Muito bem. Então, voltando para cá, a gente pode fazer naquele mesmo esquema. Coloca um cenário. O Gilson ele não é para aparecer aqui. Então, não vou colocar para poupar a minha memória do computador, mesmo tendo bastante, se eu tiver. Import Render Animation. Então voltando para a nossa timeline, já deve estar tudo aqui, então já tem uma edição, ou seja, uma edição já feita. Continuo confuso, tio. Como incriminar o presidente? A gente sabe que ele é honesto. Não vamos encontrar provas do que não aconteceu. Tem razão. E assim por diante, até a gente ter a nossa timeline, a gente pode gerar eventualmente View, Sequence Render Animation, aí fazer um esquema de preview também para toda a obra, se a gente quiser. De vez em quando a gente pode fazer isso, tá? E tem uma coisinha que eu estou percebendo aqui que pode melhorar. Por exemplo, é interessante porque você vai ver como você pode reaproveitar certas coisas. Por exemplo, aqui você tem na animação do Gilson, que só tem a animação do Gilson aqui, no NLA, vou colocar, mas ele não pisca. Então é interessante que ele dê pelo menos uma piscadazinha de vez em quando. E agora eu vou gerar novamente a animação. Dessa vez eu vou gerar assim, só pra gente ver a diferença lá. View Render Animation, Import Render Animation. E aqui nós temos tudo. Continuo confuso, tio. Como incriminar o presidente? A gente sabe que ele é honesto. Não vamos encontrar provas do que não aconteceu. Tem razão. Ok? Então é isso. Então você vai fazendo para cada plano, mais uma vez, até chegar no final e automaticamente seu filme vai estar praticamente pronto. O que falta a gente falar nas próximas videoaulas sobre finalização, que a gente finaliza cada plano. Então são coisas bem básicas, mas estruturais para você fazer
todos os tipos de produção, a base de muita coisa. É interessante a gente ter essa visão do todo. Então, obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima aula.